Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta vez estamos aqui no Critique Podcast, né? Com a entrevista que o Breno Altman deu pro Critique. O nome desse corte é As Mentiras de Israel. Lembrando que, né, para quem for chamar aí Breno Altman de antissemita, ele é judeu. Então, fica a dica. Ser antisionista não é ser antissemita. São coisas diferentes e existe uma cacetada de judeus antisionistas, né? E vamos de vídeo então. Tem um ponto que diz respeito a Israel e Estados Unidos, que é sempre sentar na pedra de que Israel tem o direito de se defender. Beleza. Legal, Supondo que isso seja, obviamente, legítimo, que na verdade foi o que causou toda a questão na ONU, lá, puta, se a ONU existe, não existe, mas sempre esse argumento por trás. Cara, eu se morasse em Israel ia ficar, por exemplo, com medo se eu tivesse... Se eu tivesse sido sequestrado pelo Hamas e o próprio exército de Israel atirasse em mim enquanto eu estivesse fugindo pedindo ajuda em hebraico, né? Vamos lembrar que existe uma coisinha chamada Protocolo Hannibal, que é um protocolo, né, das forças israelenses, né, do IDF, que diz que tem que matar refém israelense, foda-se. Não é pra deixar refém vivo com ninguém, não. Esse é o exército do bem, o exército de Deus, como tem uns malucos dizendo aí. Eu acho muito engraçado como tem bolsonarista, evangélico, uns cristãos malucos defendendo Israel com unhas e dentes. Como se conhecessem alguma coisa. Como se fosse Israel da Bíblia. Eles acreditam fielmente que é Israel da Bíblia. a notícia de que existe um país, que é o Irã, que tem essas células aí, de fato são envolvidas com ele, que de fato querem extinguir o Estado de Israel e declaram isso a torto e a direito para todo mundo no mundo. Então assim, eu não sei até que ponto Que o Estado de Israel, sinto muito, tem que acabar. O Estado de Israel tem que acabar. É um Estado sionista, é um Estado racista. E, importante lembrar, né? O sionismo é uma ideologia inerentemente racista, inerentemente colonialista, tá? E inerentemente propõe um apartheid. Isso é o sionismo. Então, sim, o Estado de Israel, do jeito que ele foi construído, tem que acabar. dentro de Israel, tô agora me imaginando um cidadão de dentro de Israel com essa chuva de narrativa na cabeça, sabe? Então, existe um direito legítimo de defesa, posto que tem um Estado maior querendo te dizimar da face da terra? Olha, aí nós vamos entrar numa discussão curiosa. Os palestinos também têm direito de defesa? Diante da opressão israelense de 75 anos? 75 anos de apartheid. 75 anos de apartheid. Não podemos esquecer que Nelson Mandela já falava sobre apartheid palestino, mesmo antes de acabar o apartheid sul-africano. Falava que nenhum sul-africano será livre enquanto os palestinos não forem livres. Gente, é a mesma luta. A luta contra Israel é uma luta antirracista, portanto anticolonialista. Essa é a luta contra Israel. E diante da situação a que Gaza está submetida há 17 anos, Sim. eles têm o direito de autodefesa? Se for justo, sim, óbvio. Né? Então, mesmo que a gente não goste do jeito que eles se autodefenderam, aquela ação do Hamas no 7 de outubro, com a morte de civis, eu acho que tem que ser feita uma investigação internacional para saber exatamente o que aconteceu no dia 7 de outubro, porque há inclusive jornais israelenses que desmentem a versão do governo. É mesmo? Claro.
a investigação. Tem jornalistas israelenses que estão sendo perseguidos pelo governo israelense por desmentir o governo israelense. E dizem que é a única democracia no Oriente Médio. Que democracia? Né? Para quem? Aliás, para quem não é judeu não é democrático, né? Porque tu sequer é cidadão. Fica meio difícil. Do Haaretz e de outros, Haaretz é um importante jornal israelense, e de outros jornais que colocam em questão vários dos números do Netanyahu. Várias das histórias, por exemplo, aquela história, 40 bebês decapitados, nunca existiu. Mentira. Isso o próprio governo israelense já reconheceu. Já há também um reconhecimento implícito do próprio governo e denúncia em vários jornais israelenses que parte dos civis na famosa festa foram assassinados pelo próprio exército israelense por erro, ou por aplicação do chamado Código Hannibal. O que é o Código Hannibal no exército de Israel? Você deve impedir que reféns caiam nas mãos dos seus inimigos, mesmo que às custas de eliminar os reféns Que isso? pelas suas próprias armas. Isso está em investigação. Isso, o exército israelense. Então, de toda maneira, houve violências excessivas. É evidente que o Hamas cometeu crimes de lesa humanidade. Mas é importante pensar. Pensa comigo. Tu tá na tua casa. Show? Tu tá na tua casa com a tua família, vivendo a tua vida. Do nada. Aparecem uns malucos que não moram lá. Começa a expulsar teus vizinhos, tua família toda. Vão te expulsando, vão te empurrando vocês do teu bairro, da tua cidade, vão tirando vocês, porque vocês são palestinos. E agora a tua casa não é mais tua, a tua casa agora é de colono judeu. Como tu vai se sentir? Só que não basta ser expulso da tua casa, eles estupram a tua mulher, a tua irmã, a tua filha. Eles matam os teus pais, os teus filhos. Eles deixam o teu povo numa situação onde 80% da população está em desemprego. A extrema pobreza é generalizada. Eles racionam, né? O governo israelense raciona a quantidade de água, alimento, remédio que entra na faixa de Gaza. E tu vai ficar de boa, tu vai falar, não, pô, não posso ser violento, né? Não vou recorrer à violência porque eu sou melhor moralmente do que os judeus, do que os sionistas e pá. Maluco, nem fudendo, tu vai ficar com ódio. E tu vai criar o Hamas. O Hamas é consequência do sionismo. É consequência de décadas de apartheid, assassinato, estupro, né? Enfim. Se existe o Hamas hoje, é por culpa de Israel. É por culpa da ONU, da Inglaterra, enfim, né? É culpa da ocupação militar que ocorre na Palestina. Dentro daquela operação, eu não estou questionando isso, mas os palestinos têm o direito de autodefesa também, né? E a história começa não por eles, a história começa pela ação do Estado de Israel. Que mecanismos de opressão, além dos militares, Israel foi fazendo principalmente na faixa de Gaza? Fornecimento de energia elétrica? Tudo. Nada entra na faixa de Gaza sem a permissão do Estado de Israel. Internet, energia elétrica, comida, remédio. As pessoas não podem sair da faixa de Gaza sem autorização do Exército de Israel. O Exército de Israel transformou a faixa de Gaza no maior campo de prisioneiros a céu aberto. A faixa de Gaza, sabe o que ela me lembra? Gueto. O gueto de Varsóvia. Nossa, eu estive em Varsóvia. O gueto de Varsóvia. Gueto de Varsóvia. E aí depois, quando a gente fala que o Exército de Israel, o Estado de Israel, toma as mesmas medidas, toma as mesmas ações, fazem as mesmas coisas que os alemães nazistas. A mesma coisa. Raciona água, raciona comida, tá ligado? Raciona medicamento, tem uma prisão a céu aberto, igual o gueto de Varsóvia, tá ligado?
faz a mesma coisa. Aí a gente chama o Estado de Israel de nazista, eles ficam falando, vocês são antissemita e pá. Não sou antissemita, mano. Não tem nada contra judeus. Muito pelo contrário, né? Comunistas não tem esse problema de ser antissemita, não. Não se preocupem. Você não vai encontrar isso no movimento comunista. Mas, verdade tem que ser dita, né? A realidade se impõe. Foi. É o gueto de Você Varsóvia. vê onde eram os muros O no gueto de chão, Varsóvia. preservaram ali. 380 mil judeus foram colocados numa pequena área de Varsóvia e foram submetidos à escassez de água, de comida, Sim. de remédios e finalmente acabaram sendo levados, em sua imensa maioria, para os campos de extermínio. Tiveram as mulheres. Putz, não dá. Mulheres estupradas, os filhos assassinados na frente dos pais. Então, é o gueto de Bem-vindo à Varsóvia. faixa de Gaza. Por que a parte não sionista do judaísmo se rebela? Porque nós não podíamos fazer isso. Não pode, em nome do judaísmo, não se pode matar desse jeito. Porque nós sofremos isso na mão dos alemães. Exatamente, pô. E o pior de tudo é isso, cara. Estão fazendo exatamente a mesma coisa do que seus antepassados judeus sofreram, porra. A mesma coisa. Da mesma forma, nos mesmos moldes. Com as mesmas táticas. Só tem uma diferença de 70 anos. Só. Nós não podemos querer para um outro povo aquilo que foi feito com o judaísmo. É. Isso é inaceitável. É absolutamente inaceitável. Netanyahu fala no mérito e na forma e se veste, se expressa como um chefe das SS. Basta olhar na televisão. O primeiro... Pô, ele que falou, é uma luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, tá ligado? Esse é o nível. Esse é o nível da coisa. O Netanyahu é praticamente um nazista. Praticamente um nazista, com uma estrela de Davi no peito. Mas a prática é igualzinha, não faz diferença nenhuma. A desumanização que eles causam aos palestinos é a mesma desumanização que os nazistas causaram aos judeus. É a mesma, não faz diferença nenhuma. primeiro discurso dele, anunciando guerra total, ele estava vestido de preto, ele pode dizer, por luto, mas era a expressão de um fascínora. É um Isso não é em fascista. nome do judaísmo. É um fascista, não há dúvida. Isso não é em nome do judaísmo. E você não vai ter como resolver essa situação sem que os direitos do povo palestino sejam respeitados. Você não pode continuar mantendo sob essa situação colonial que é ilegal. A Carta das Nações Unidas proíbe o colonialismo. Mas aí... ilegal é só... é um conceito que ninguém respeita. Especialmente no direito internacional. Especialmente se tu é amigo, né, dos Estados Unidos. Tá com os Estados Unidos, direito internacional não vale de merda nenhuma. Aceitaram aí a Corte Internacional. Aceitou, né, o processo de apartheid contra Israel e pá. Só que aí, mano, até terminar o processo, até algo acontecer, se acontecer, eles já terminaram de genocidar o povo palestino. Já não vai sobrar palestino nenhum na faixa de Gaza. Eles vão tomar tudo pra eles e estão lá, né? Vendendo apartamento na praia já. Em terra palestina. É isso. Colonialismo. Colonialismo. Não tem diferença nenhuma do que a França fazia na África, do que a Bélgica fazia na África, do que a Alemanha fez na África, do que a Inglaterra fez no continente, no continente todo, não, no globo inteiro, né? Seja na África, seja na Ásia. Não tem diferença nenhuma porque está acontecendo hoje. É a mesma coisa. Então, é isso, gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, de ligar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueçam, o Estado de Israel é um Estado ilegítimo que está fazendo um genocídio contra o povo palestino. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.